Salve, salve, galerinha de robótica, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí pra gente terminar aqui o nosso capítulo 11. Dessa vez ele foi longo, mas beleza. Turma, espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Infelizmente, para quem está no online, vai ser um conteúdo muito mais voltado para um conteúdo mais teórico, né? As aulas teóricas relacionadas à área de robótica, infelizmente não tem como. Agora, com relação às programações, eu vou tentar passar para vocês aí também ao final. Então eu espero que vocês gostem, né, dos nossos conteúdos. A gente está tentando fazer o nosso melhor aqui. Às vezes parece que não é um esforço, mas é um esforço, gente. A gente está tentando fazer realmente o máximo possível. Então, por favor, né, se você tiver alguma sugestão, manda lá no WhatsApp, manda aqui nos comentários da nossa página. E bora lá que vamos ter mais uma aula hoje relacionada à teoria das massas, centro da massa. E aí estamos aí voltando. A gente viu na última aula a questão de você encontrar o centro de uma imagem dupla, né? Aí no caso a gente utilizou um retângulo com um triângulo, aonde a gente utilizou a parte que estava oposta, negativada, né? Que ele chama o canto esquerdo inferior, e a parte inferior dele. E aí a gente já havia encontrado aqui o 0,67 como sendo o centro de base de ambas as imagens. 5,67 para um, 67 para o outro. Tendo dito isso, agora a gente vai ver com relação a também com relação a duas imagens, mas ao invés de ser um triângulo vai ser um quadrado com um retângulo. Então vamos lá. As laterais estão 2, 2, 3, 5. Tá certo? Qual vai ser a nossa lógica aqui? Aqui como no exemplo anterior, é necessário determinar o ponto zero dos dois eixos, que neste caso será localizado no canto inferior do retângulo. Portanto, ao calcular o eixo y do quadrado, deve-se considerar a altura do retângulo também. Ou seja, a gente está levando em consideração este ponto aqui como sendo... Espera só um momentinho, acho que eu voltei demais. Não voltei demais. No caso, ele estará considerando isso daqui. Tá? O canto inferior esquerdo. Então a gente vai levar em consideração, quando a gente for fazer a parte do y, a relação com a altura. Então vamos lá. Portanto, ao calcular o eixo do quadrado, deve-se considerar a altura do retângulo. Então, começando pelas coordenadas do quadrado. Ele vai lá, o x do centro de massa igual a b sobre 2, ou seja, 2 sobre 2 igual a 1. E no y vai ficar o h sobre 2 mais 3, que é referente ao retângulo. Então vai ficar 2 sobre 2 mais 3 igual a 1 mais 3 igual a 4. Já para o retângulo a gente vai ficar desta maneira. Centro de massa x igual a b sobre 2, ou seja, 5 sobre 2 igual a 2,5 milímetros. E no y a gente vai somente considerar o valor normal de h, tá? Que no caso é 3. E aí vai ficar 1,5. Então a gente vai fazer a somatória e a divisão por 2. Então vai ficar o xcm 1 mais 2,5 dividido por 2, vai ficar 3,5, 1,75. E no eixo y do centro de massa, somatória vai ser de 4 mais 1,5 dividido por 2, total 2,75. E aí, sendo assim, o centro de massa desta figura é composta, sendo essa figura composta, está localizada a 1,75 cm no eixo x e 2,75 no eixo y. Essas movimentações que vocês forem ver também servem muito bem para você fazer, por exemplo, isso leva também em consideração, no caso aqui a gente fez somente eixo x e y, mas nas impressoras 3D, esse centro de massa ele adiciona o eixo y, o eixo z, né, que é o eixo de profundidade da movimentação.
Não é somente a movimentação esquerda, direita, cima, baixo, mas também em frente e trás. Onde você considera o peso do extruder, né, que é a ponta extrusora, para não ficar desequilibrando a estrutura. E esse aqui é um dos projetos que a gente pode estar trabalhando, tá, com relação a isso, que é essa movimentação de encontro de posicionamento de massa. Galera, como eu falei, a gente já estava finalizando. Essa aqui foi a nossa última aula com relação à teoria. A partir daí, vocês já estão vendo, começa a parte de programação. E aí vai ficar uma questão de... eu vou ver se consigo fazer a próxima aula somente com programação. Só que ela é uma programação relativamente simples, tá bom? Então ela não vai exigir muito. Então provavelmente eu vou fazer só a programação rapidamente e depois eu vou fazer a introdução já da aula subsequente, que é a aula 12. Beleza, minha galera? Espero que vocês estejam gostando. Fica para a próxima. E eu desejo a vocês um excelente final de semana, uma excelente semana, ou dia, tarde, noite, com o horário que vocês estiverem assistindo. Aí vai de vocês, beleza? Falou, até a próxima.